já tem a atividade específica da aula 10 e vamos começar a gravação, que quando terminar esta aula, a gravação ela é postada tanto no Siga, né, e também lá no YouTube, para que você veja tranquilamente quantas vezes você quiser, tá certo? Então vamos começar, então, qualquer dúvida, se manifeste no chat ou solte o som, já já coloco a lista de presença. Hoje vamos desenvolver dois temas. Vamos falar na aula 10, geradores e receptores. Eles possuem características específicas, possuem até uma equação, cada um específica, e também gráficos, tá? E também vai ter um estudo em série, em paralelo, das duas situações. E depois a gente já entra em circuitos elétricos, na aula 11, certo? Aquele circuitinho bonitinho, né, que você vai calcular ali em paralelo, ou vai calcular em série, as características numa corrente é o mesmo, no outro a tensão é a mesma, aí começa aquela alegria lá de calcular os circuitos elétricos, tá certo? Na próxima aula já vamos ter circuitos mais bizonhos, né, aquela lei de Kirchhoff, né, aquela lei de malhas e tal, aquelas situações mais cabulosas, e vamos ter circuitos elétricos na próxima aula. E quizá já na próxima aula entramos até já num tema novo chamado eletromagnetismo, tá certo? Então, se acompanha aí, o PDF já está lá, pega lá para você acompanhar a nossa aula, and let's go. Pois bem, o que é um gerador elétrico, afinal? É um dispositivo que converte a energia não elétrica em energia elétrica. Tá? E aqui a gente tem alguns exemplos básicos e até do day by day que você tem em sua vida, em sua vida. Temos tantas baterias que são químicas, né? Que são geradores elétricos, pilhas e baterias, e hidrelétricas, que seria um gerador hidráulico, térmicos, ventos, né? A eólica, a solar, né? Que está bem na fama. Se vocês quiserem alguma coisa em energia solar, ter cursos, eu tenho, posso até, como chama a palavra, recomendar para vocês. Tem curso de uma galera bem legal da Universidade de Mar del Plata, na Argentina, curso totalmente online, que é um taller, que eles falam um taller de energia solar, e às vezes pode já dar um diferencial para você, porque é uma coisa que está bombando e de fato cada vez mais vai estar, tá? E temos também energia das marés. Tem até um estudo bem interessante de energia nas marés, eu acho que especificamente, não sei se eu falo especificamente dela, que eles utilizam através de umas boias flutuantes, aquele sobe e desce das marés, você pode adquirir e absorver energia dali, correto? E vamos então estudar mais especificamente cada uma dessas geradores. Nossa, mas professora, tem que estudar cada uma? Gente, o Enem adora isso. O Enem adora isso, e às vezes em algum estágio você vai mostrando que você já sabe do assunto, você já está por dentro, né? Você não está no curso aí só porque você está apenas um viajante, não. Você realmente sabe do tema ali a respeito. O que seriam então usinas hidrelétricas? O princípio básico é usar a força de uma queda d'água para gerar energia elétrica. Essas usinas possuem enormes turbinas parecidas com cataventos gigantes que rodam impulsionadas pela pressão da água e de um rio prensado. Não sei se você já pôde ver alguma usina de perto, alguma visita. Eu já pude ver lá em Ilha Solteira, que é lá no interior de São Paulo, na divisa. É longe. Acho que a Mato Grosso é longe, é bem... Você compreende porque a ilha é solteira. Porque, meu Deus, que lugar quente. É um negócio enorme. É uma construção de outro mundo, certo? Às vezes, até na estrada, você vê aqueles caminhões que, às vezes, para levar uma hélice da turbina, Jesus, Maria e José, o camelo, né? O caminhão é enorme. São construções gigantes. Continuando, o que acontece, né? Então, elas são parecidas com cataventos gigantes que rodam impulsionadas pela pressão da água de um rio represado. Ao girar, as turbinas acionam geradores que produzirão energia. No Brasil, as hidrelétricas são as principais responsáveis pela energia utilizada no país. E por que disso? Isso é uma característica do Brasil, um país abençoado por Deus, bonito por natureza.
na qual tem muitas bacias hidrográficas. Vai lá no meio da Europa, na área das niches, você não encontra água, é raro, mas ainda em lugares do Oriente Médio, então aí eles têm que se adaptar a ter outros tipos de geradores. No Brasil, por ser bendecido, tem essa facilidade de ter usinas hidrelétricas. Uma grande hidrelétrica custa muito caro, porque é uma construção de fato muito cara para construir e de grande impacto ambiental. Por que de impacto ambiental? Porque geralmente você comprime esse rio, né? Faz ele juntado ali, se mexe um pouco na estrutura ali da natureza. Porém, entretanto, todavia, esse embargo, essa fonte de energia é limpa e renovável. Ela não gera poluição, correto? E não depende de combustíveis fósseis, tá? Cerca de 20% da energia elétrica, eu acho que até um pouquinho mais, gerada no mundo todo, é proveniente de hidrelétricas, e a sua grande maioria está no Brasil, tá? Em números aproximados, só no Brasil, a energia hidrelétrica, ela é responsável por 75 milhões de quilowatts. São 158 usinas em funcionamento, até acho que esse documento deve ser de 2019. Outras 9 usinas estão em construção e existe 26 otorgadas com permissão para serem construídas. Galera, é uma área que vocês também podem atuar, tá? Querendo ou não, vocês também podem se aventurar por aí, onde tem essa parte de usinas hidrelétricas. Tá certo? E aqui a gente tem como é dentro de uma usina hidrelétrica, onde está a usina geradora, o gerador, onde tem aqui a represa, certo? Onde vem aqui as águas e faz o giramento dessa turbina, e ali eu tenho esse transformador para, nessa usina geradora, eu transmitir pelas linhas de transmissão, correto? Continuando aqui o nosso desenvolvimento, vamos então falar de usinas termoelétricas. O que seriam isso, né? Geralmente, algum tipo de fóssil, como petróleo, gás natural ou carvão, é queimado na câmara de combustão. O vapor movimenta as pás de uma turbina. Cada turbina é conectada a um gerador que gera eletricidade. A termoeletricidade também causa impactos ambientais, contribui para o aquecimento global através do efeito estufa e chuva ácida, né, que tem muita poluição. A queima de gás natural lança na atmosfera grandes quantidades de poluentes, além de ser um combustível fóssil que não se recupera. As termoelétricas apresentam um alto custo de operação, em virtude do dinheiro utilizado na compra de combustíveis. E aqui a gente tem um esquema de energia elétrica usado em termoelétricas, correto? O vapor de água, ele move a turbina, que aqui eu tenho um gerador, e eu transformo do gerador para as linhas de transmissão. Eu não sei se alguém já jogou algum joguinho SimCity, tem até agora, eu tenho até esse joguinho aqui, agora esqueci o nome. E tem um joguinho bem legal também, que também, deixa eu ver se eu acho, City Skylines, que você também faz ali a simulação de uma cidade, e nessa simulação você até coloca ali os tipos de usinas que você coloca ali de geradores elétricos. No SimCity ainda era mais legal, que eu podia mexer. Muita população morre de sede. Mas no SimCity era bem legal, porque eu podia mexer até no relevo, né? No Cities Skyline, que é o que tem atual, faz tempo que eu não jogo ele, mas no SimCity, né, você podia até mexer ali, fazer a montanha, fazer a queda d'água, para depois implementar a hidrelétrica. No City Skyline, não tem nos pacotes de expansão, já não tem isso, correto? Mas ali é legal porque te mostra ali, causava até a galera reclamava. O SimCity eu acho que tinha mais turbulência de reclamações. Do City Skyline ainda não tive nenhum protesto na rua. No SimCity tinha essa galerinha ali com plaquinha. Se você colocasse alguma coisa que contaminasse o ar, a galera reclamava. Tá certo? Mas é legal esses joguinhos para vocês terem essa simulação ali. Tá? No Brasil, termoelétricas, eu acredito, não tenho certeza, mas eu acredito que não tem. Se tiver, talvez seja no máximo uma, só para saber como que é esse comportamento, tá?
Mas já na Europa, a grande maioria termoelétricas, tá bom? Continuando aqui nosso desenvolvimento, vamos falar das usinas nucleares, né? As usinas nucleares utilizam o princípio da fissão nuclear para gerar calor, certo? Dentro do reator nuclear, centenas de varetas contendo material radioativo são ficcionadas, liberando muito calor, mas muito calor mesmo. Este calor irá aquecer a água totalmente pura que fica dentro do reator. Ela pode chegar a incríveis 1.500 graus Celsius a uma pressão de 157 atm. Essa água quente irá seguir por tubos até o vaporizador, depois volta ao reator, contemplando o circuito primário. Tá? Por isso é que está em amarelo aqui, é o nosso circuito primário. E depois em azul, circuito secundário, e em verde, sistema de água de refrigeração. No vaporizador, uma outra quantidade de água será fervida pelo calor de tubos, onde passam a água extremamente quente do reator. O vapor gerado sairá por canos, até onde ficam localizadas turbinas e o gerador elétrico. O vapor d'água pode girar as pás das turbinas a uma velocidade de 1.800 RPM. É muita rotação por minuto, tá certo? Depois que o vapor executar a sua função, ele segue para o condensador, onde vai virar água novamente e retorna ao vaporizador, é o chamado circuito secundário, em azul aqui em destaque, correto? E, finalmente, para que o condensador transforme o vapor do circuito secundário em água, é necessário que ele seja abastecido de água fria. Essa água fria pode vir de rios e lagos próximos. Ao passar pelo condensador, esta água fica quente, necessitando ser resfriada nas torres de resfriamento, a maior parte de uma usina hidrelétrica, que é aquelas torres, né, bem características, redondas, ali, meio ovalada, né, parece aquele vaso da Jimmy Eugênio, um pouquinho maior, certo? É aquelas maior parte da usina hidrelétrica que você vê ali. Este é o circuito terciário ou sistema de água de refrigeração. O Brasil, sim, tem usinas nucleares que estão até meio desativadas ou mais ou menos atuando, creio que estão voltando a ter sobre isso. Está em Angra dos Reis. Geralmente as usinas nucleares, elas estão perto do mar, certo? Um grande exemplo disso, né, foi aquele acidente que teve devido ao tsunami, o terremoto no Japão, correto? Porque, mas aí teve todo aquele problema, por ser radioativo, certo? Você contamina um pouco se há algum vazamento. E lembrando, a radioatividade nem sempre você sabe que está em ação, né? É uma coisa silenciosa. Quem já viu aquele seriado maravilhoso de Chernobyl sabe muito bem como que foi a situação que aconteceu naquele acidente na época da ex-União Soviética, correto? É uma coisa silenciosa. Não venho dizer que a usina nuclear seja uma coisa ruim, só que tem que ter muito cuidado. A eficiência dela, que nem uma rotação aqui de 1.800 RPM, é muito. E você não precisa de uma estrutura enorme como as hidrelétricas, correto? Só você vê no Japão. O Japão é uma ilha. É uma ilha e tem de alta tecnologia. As usinas nucleares são menores, mas mesmo sendo tal o Japão do Japão, né, para desastres naturais, às vezes nem sempre você vai estar prestando atenção nisso, né? Podem ocorrer e você não pode prever com tanta antecedência e saber tanto como vai a resistência do material, né, de toda a estrutura resistir, certo? Isso que estamos falando do Japão, gente. Países que têm terremotos, como o Chile, eles são países acostumados. É muito interessante que eu já senti vários terremotos no Chile, até muito fortes, que teve no ano de 2015, que acho que foi 7 graus quase. A estrutura toda, né, tinha um prédio onde eu estava ficando, se levantando. Você tem que ver os amortecedores que eles colocam na base dos prédios. É uma coisa bizarra, é uma coisa enorme. Só que às vezes não adianta, certo? Às vezes acontece mesmo esse desastre.
Se vocês têm mais curiosidade de saber de usinas nucleares, acompanhem lá aquele seriado que eu recomendo muito, Chernobyl. Tá? Tem uns contos meio bizarros de terror de Chernobyl, aí é só para dar palhaçada mesmo. Mas o seriado é fantástico, tá? E para você atuar nesse ramo, geralmente na usina nuclear que está em Angra, se eu não me engano, são bases militares, tá? Eu acho que é a Marinha. Às vezes pode ser interessante para você, né? Às vezes a Marinha tem alguns concursos e você já formado, técnico, pode estar lá e você ganha bem e tem uma boa estabilidade ali também, tá bom? E pode desenvolver seu estudo ali mesmo, tá certo? Continuando, então, nosso tema. Vamos falar, sim, das usinas de maré motriz. As barragens de maré utilizam a diferença entre os níveis de água da maré alta e baixa para gerar eletricidade. Elas são construídas sobre as bocas de estuários de marés. Quando a maré sobe, a água pode passar através da barragem, enchendo o estuário através da mesma. Com a baixa da maré, as comportas são fechadas e a cabeceira de água se forma atrás da barragem. A água pode, então, fluir de volta para o mar, acionando ao mesmo tempo turbinas conectadas a geradores. O ciclo de maré de 12 horas e meia e o ciclo quinzenal de amplitudes máxima e mínima apresentam problemas para que seja mantido um fornecimento regular de energia. Ou seja, a usina maré motriz não é algo que você vai garantir ali a energia da sua cidade. Ela só é uma alternativa, ela não pode ser a base principal fornecedora, correto? Para este sistema funcionar bem, são necessárias marés e correntes fortes. Tem que haver um aumento do nível de água de pelo menos 5,5 metros de maré baixa para maré alta. Existem poucos sítios no mundo onde se verifique essa tamanha mudança nas marés. No Brasil, acredito, onde tem um teste sobre isso, é lá para o Maranhão, porque eu acho que devido aos ventos, talvez, tem um pouco dessas marés mais revoltas, porque o mar aqui no Brasil, né, não se chama Pacífico, mas ele é muito calminho, ou seja, não sei se você já teve experiência de ver uma borda de mar, de praia realmente brusca, que seria o mar do Pacífico, que esse nome não deveria ter, tá? Porque geralmente no Brasil realmente o mar é muito tranquilo, não tem essa mudança tanto de marés. Tá certo? Mas eu já ouvi falar que lá para o Maranhão tem um pouco de teste disso, só de ver a aplicabilidade disso. Mas seja ciente que isso não vai ser o 100% que vai abastecer a sua cidade, tá certo? Mas não deixa de ser uma alternativa, tá? E aqui a gente tem tudo com essa construção aqui, tanto da maré montante e a maré descendente. É interessante porque quem diria que através do estudo de marés, você estaria já pensando nisso, né? Isso é interessante para você ver as alternativas que podem existir. Vamos, então, aproveitando aqui a usina solar, que é muito conhecida e famosa, né? Sua configuração mais comum é o conjunto de espelhos móveis espalhados por um ponto, uma ampla área e plana e desimpedida, que aponta todos para o mesmo ponto. Situado no alto aqui de uma torre. Nesse ponto, canalizações de água são aquecidas pela incidência da luz solar refletida, produzindo vapor que move uma turbina a vapor e que aciona um gerador de energia elétrica. A grande dificuldade de ser a usina solar, a base total de uma cidade, é que ela demanda muita área. E mais, se for plana, melhor ainda, ela demanda muita área. Por isso que muitas cidades é mais fácil eu oferecer para a pessoa física, né, para o consumidor, um lance ali, né, um painel que ele tem ali para ele como alternativa, tanto é que ele não usa ali como 100% na sua casa, certo? Ele só usa ali para ir equilibrando ali os gastos, correto? Porque demanda mesmo uma grande área plana.
Geralmente, essas grandes áreas planas estão em lugares desérticos, tá certo? Eu sei que lá no deserto do Atacama, no Chile, como é um dos desertos mais secos, e não tem por que alguém ficar ali dando sopa, eles estão colocando muito disso. E tem outros desertos que você tem áreas muito planas e não habitáveis que estão fazendo isso, correto? Mas lembrando, como ela depende do sol, em lugares que tem muita precipitação, você já não tem muita alegria sobre isso, correto? Como o deserto do Chile é um deserto seco, não. Se vocês um dia puderem ir lá, é muito legal, tanto é que é por isso que lá tem rádios, vamos chamar, radares telescópios, radiotelescópios, radares de antenas enormes para observação do céu, do universo, de estrelas, porque lá, como não tem precipitação, é seco, é muito raro chover, acho que chove talvez a cada 5 anos, não tem formações de nuvem, o sol é constante, correto? Então, aqui é uma alternativa de usina solar. Continuando, então, nossa aula, vamos falar da usina eólica, né? Quem já jogou aquele joguinho de cidade, principalmente o precursor SimCity, montava direto um monte de catavento. Agora, nesse Skyline, o legal é que ele mostra até a performance daquela usina, quantos quilowatts, se é interessante colocar ali ou não. É legalzinho. Vamos, então, aqui falar de usinas eólicas. Atualmente, a energia eólica é utilizada em larga escala no mundo. Na última década, sua evolução demonstra sua aceitação como fonte geradora, com tendências de crescimento expressivo relativamente às matrizes energéticas dos países que a utilizam. Hoje existem mais de 30 mil milhões de megawatts, de capacidade instaladas no mundo. A maioria dos projetos está localizada na Alemanha, Dinamarca, Espanha e Estados Unidos. A energia eólica é uma energia renovável e de baixo impacto ambiental, não existem emissões de gases na geração, rejeitos efluentes e tampouco o consumo de outros bens naturais como a água, porque nós vimos ali as outras alternativas da hidrelétrica, mas tudo o que tinha ali em comum? A água. Tudo ali precisava da água. Por todo momento a água estava ali constante. E nós sabemos que a água é um bem que cada vez mais vai estar, se ela não for, tá, que a água potável, cada vez vai estar mais recessa, né? Mas continuando aqui, o aerogerador, gerador elétrico movido por hélice, tem seu desempenho ligado à altura de operação, diâmetro da hélice, dimensão do gerador e quantidade de vento que passa pela hélice. Não sei se você já teve experiência de ver uma usina eólica ou só uma hélice do lado, faz um barulho enorme, enorme, grande mesmo. Talvez seja um dos problemas que aqui nem se comenta, é a poluição sonora. Por isso, geralmente, essas usinas eólicas estão em lugares distantes, tá? Assim, todos esses fatores devem ser devidamente dimensionados a fim de se obter um melhor rendimento do sistema. A baixa velocidade dos ventos no Brasil limita o aproveitamento desse tipo de energia. Apenas algumas regiões do país poderiam ser utilizadas para instalá-la, onde tem aqui no Brasil. No Fernando de Noronha, que você tem ventos até 10 metros por segundo, no litoral do Nordeste, geralmente está por ali, nos lençóis maranhenses, litoral do Sul, a partir do Paraná e até o Rio Grande do Sul, que tem ventos de até 5 metros por segundo, sul do Mato Grosso e poucas regiões do estado de São Paulo, tá certo? E aqui a gente tem o diagrama de como funciona uma usina eólica. Se você tem um vento, esse vento move a hélice, que move um gerador, e esse gerador transmite através por linhas de transmissão a energia elétrica ao consumidor, correto? Essa é a nossa configuração da energia eólica. Continuando aqui o nosso tema, vamos fazer aqui uma analogia da energia da hidráulica, né? Vocês acho que em algum momento lá no segundo ano da física vocês tiveram este tema, que seria a hidráulica, né? A pressão, volume, vasos comunicantes, e em algum momento isso vocês deviam ter esbarrado. Vamos lá, o comportamento das cargas elétricas e o circuito elétrico é muito semelhante ao comportamento da água num circuito hidráulico.
E aqui a gente tem o circuito hidráulico como ele é montado. Você tem a bomba aqui que impulsa a água através dos canos com uma pressão P. A quantidade de água impulsionada por segundo é chamada de vazão. A água sob pressão cede sua energia, fazendo aqui a turbina girar, certo? Eu desço aqui na vazão, faço essa turbina girar, a água volta para o ponto de origem, esse depósito, que não se perde nenhuma gota dessa água, né, no circuito hidráulico, que novamente a bomba pega, chama de novo essa chupa, né? Atrai de novo ali, chama de novo essa água, eu esqueci a palavra específica, vai de novo no depósito e vem para a queda, gera ali. Esse exemplo aqui do circuito hidráulico é aquelas casas antigas que tem até aquela roda de água, né? Vocês já devem ter visto, né? Que tem, geralmente, ali, tem uma roda ali no meio de um riozinho, um laguinho, ou geralmente um lago, uma roda ali de madeira que fica ali com queda d'água. Isso é um circuito hidráulico. E a analogia do circuito hidráulico para o elétrico é que no elétrico aqui a gente tem a mesma situação. Olha só, o gerador aqui, que seria praticamente a nossa bomba, e o gerador impulsiona as cargas através do condutor, submetendo-as a uma voltagem de variação de volts, né, de tensão, certo? A quantidade de cargas que passa pelo condutor, correto? Que passa pelo condutor, na unidade de tempo é chamada de corrente elétrica, correto? Corrente elétrica, que seria a vazão aqui da água aqui. E essa corrente elétrica, as cargas que cedem sua energia, fazendo o nosso motor girar, que seria, no caso aqui, a turbina, correto? As cargas regressam ao gerador sem que nenhuma carga se perca. Viu como que a analogia é bem interessante? Possivelmente, quizás, né, quem pensou nessa parte do circuito elétrico se baseou no circuito hidráulico. Correto? Porque antigamente só existiam os circuitos hidráulicos para gerar alguma energia, né? Continuando aqui o nosso desenvolvimento, vamos então falar um pouco mais dos geradores, tá? Agora vem a parte toda matemática e teórica por detrás. Olha só, para relacionarmos a energia que o gerador fornece aos íons com uma carga elétrica que atravessa uma seção transversal do rio, definimos uma grandeza característica do gerador. Essa grandeza é chamada força eletromotriz, correto? A energia que o gerador fornece aos íons ou aos elétrons na prática, chamamos de energia fornecida ao circuito. Em geral, se representa a força eletromotriz pela letra E, ou ela toda aqui estilosa, parece que você escreveu à mão ali, aquelas letras bem de papel de carta, né? Ou iniciais FEM, que significa força eletromotriz. Sendo W, o trabalho, work, né, realizado sobre uma certa quantidade de carga ou energia que o gerador fornece ao circuito durante o tempo T, e Q, maiúsculo, a quantidade de carga elétrica que sofre a realização do trabalho durante o mesmo tempo. Temos, então, por definição, a equação da força eletromotriz. E é igual a trabalho dividido pela quantidade de carga elétrica. Pela definição, a força eletromotriz é o quociente de uma energia por uma carga elétrica. A diferença de potencial também é o quociente de uma energia por uma carga elétrica. Logo, força eletromotriz e diferença de potencial são grandezas físicas da mesma espécie. Por causa disso, avaliamos força eletromotriz e diferença de potencial nas mesmas unidades. No sistema MKS, que seria o sistema internacional, em volts. Para indicar que o gerador fornece energia às cargas, por convenção, sua força eletromotriz é positiva. Aí vem aqueles lances que sempre vai aparecer para vocês em questões até teóricas ou não. Ele nem fala ali, ele só fala que o gerador fornece energia.
Se ele fornece energia, você sabe que a força eletromotriz é positiva, ou seja, o gerador aqui, a força eletromotriz é maior do que zero. O valor dessa força eletromotriz é maior do que zero, porque ela fornece energia. Tá? O assunto pode ser muito simples, mas sempre vai ter aquelas entrelinhas que a galera gosta de complicar, tá certo? Então, continuando aqui o nosso desenvolvimento. A FEM, força eletromotriz, é uma grandeza característica do gerador. Conhecendo a FEM do gerador, podemos calcular a energia que ele fornece ao circuito durante certo tempo. Da fórmula anterior, nós tiramos, então, aqui, o que ele fez aqui? Ele não fez nenhum milagre, né? Aqui está a nossa fórmula anterior, força eletromotriz igual trabalho dividido pela quantidade de carga elétrica, ele só deixou aqui em evidência o trabalho. E aí, então, trabalho é igual a energia, força eletromotriz vezes quantidade de carga elétrica. Substituindo que por I vezes T, né, que seria corrente vezes o tempo, temos a expressão que trabalho é igual a força eletromotriz vezes a corrente vezes o tempo. Essa é a energia fornecida durante um tempo T por um gerador de força eletromotriz e a um circuito percorrido para uma corrente I. Viu que uma expressão simples assim te dá toda essa informação, correto? Sendo W a energia fornecida pelo gerador durante o tempo, a potência do gerador é potência desde a física lá de mecânica do primeiro ano, potência é trabalho por tempo, em todas as situações, sejam na mecânica, sejam na termo e seja aqui na elétrica. Por isso aqui, ó, potência é trabalho por tempo. Ou seja, se eu tenho aqui o que, a expressão do trabalho, só chegar aqui e substituir. Então, temos que potência, né? O tempo aqui eu posso cortar. Então, potência é igual a força eletromotriz vezes a corrente. Correto? Aqui estão as relações, né, que eu mostro para vocês bem step by step, né, baby? Para vocês verem como surgiu aquela equação. Certo? E a unidade de potência no sistema internacional é watts. Beleza? Tranquilo, gente? Todo esse desenvolvimento estão vivos? Bom, continuando, vamos então para a nossa próximo slide aqui, continuando ainda no tema. Numa pilha, vamos agora falar da FEM numa pilha. Numa pilha, por exemplo, porque a pilha é um gerador, certo? Lembra o primeiro slide aqui na aula? Numa pilha, por exemplo, a energia resultante das reações químicas que acontecem no seu interior é utilizada para a realização de um trabalho sobre as cargas, fazendo que elas adquiram um potencial maior e, consequentemente, a capacidade de fornecer energia elétrica. E aqui a gente tem a configuração de como é uma pilha, certo? Por dentro ali o circuitinho. Chamamos polos do gerador aos pontos por onde o gerador é ligado ao circuito externo, certo? Convencionamos chamar polo positivo ao polo por onde a corrente sai do gerador, negativo ao polo por onde a corrente entra no gerador. Então, onde é positivo é o sentido convencional, né? Positivo para o negativo, correto? Continuando aqui nosso desenvolvimento. Quando percorridos por uma corrente elétrica, os geradores apresentam uma resistência à passagem dos portadores de carga. Essa resistência é conhecida como resistência interna do gerador. Todo gerador tem uma resistência interna, certo? Que é o Rzinho aqui. Sendo assim, na figura abaixo, temos o símbolo de um gerador e o sentido da corrente entre os polos. Tá? Aqui a gente tem o E da força eletromotriz da pilha, correto? Em volts. Temos o sentido da corrente positivo ao negativo. E essa resistência é a resistência interna em ohms do gerador. Correto? Não tem nada a ver do circuito que você vai ligar esse gerador. É a resistência interna do gerador.
tá certo? E aqui a gente tem nossa diferença de potencial aqui, que vocês conhecem já, a nossa DDP, tá certo? Tranquilo nisso, né? Eu acho que vocês já estão meio assimilados com isso, certo? Vamos então ver as cascas de bananas que podem acontecer aqui. Aqui, né, potência, nós temos aqui algumas coisas interessantes quando falamos de potência. O que acontece aqui? Você tem a potência total, certo? Que entra num gerador. Essa potência total não vai ser toda a potência que ela vai distribuir, por isso que você tem a chamada potência útil. É que nem você vê ali na bateria ali da pilha. Você ali vê a potência total dela, tantos volts que ela fornece, mas ela não vai te fornecer isso. Você pode muito bem ali registrar ali tem uma perda, certo? Por isso que é a nossa potência dissipada. E há algumas características sobre isso. E geralmente é em cima dessas características que vêm as perguntas, principalmente teóricas, tá certo? Vamos lá. A potência total corresponde a toda a potência que o gerador poderia oferecer ao circuito, certo? Que seria E, a força eletromotriz, vezes I. Mas nós sabemos que ele tem uma resistência interna, por isso que não é isso, né? A potência útil indica o que realmente é fornecido ao circuito, que é o ΔV, a diferença de potencial, vezes o I de corrente, o que realmente a bateria ali está oferecendo para você. E temos a potência dissipada, que é o quê? É a potência que foi dissipada pelo efeito Joule. Você deve perceber ali na pilha, ou ela esquenta, ou vai ali na bateria do carro, quando ele usa, você sente ali quente. Há uma potência dissipada, e geralmente é o efeito Joule, né? O aquecimento. A gente estudou o efeito Joule em aulas passadas. Devido à resistência interna, esse efeito Joule acontece devido àquela resistência interna ali do gerador, aquele Rzinho, mesmo minúsculo ali, ele está ali incomodando, certo? Que aqui a gente tem do gerador a potência dissipada, como se calcula? Potência dissipada é igual I ao quadrado vezes R, correto? Potência útil, variação de potencial vezes I. E a potência total é igual a força eletromotriz vezes I, tá certo? Fazendo um balanço energético, como a gente tem toda essa expressão? Potência total vai ser igual a potência útil mais potência dissipada. Lógico, né? Por supuesto. Aplicando as equações anteriores que a gente viu no slide passado, né? Podemos então fazer o cálculo aqui da potência, né? Se eu tenho aqui a potência total, ela é força eletromotriz vezes I, joguei aqui, beleza? A potência útil é o quê? Variação de potencial vezes I, tá aqui nossa expressão. E a potência dissipada é I ao quadrado vezes o Rzinho, que é a resistência interna do gerador. Já tá aqui. Cancelando as correntes, certas correntes estão em todas as variáveis, e é a mesma corrente, posso passar o facão, ficamos então com essa expressão, que assim, sendo assim, a DDP fornecida ao circuito pelo gerador, olha, guardem isso no coração, é determinada pela expressão ΔV igual a força eletromotriz menos I, corrente, vezes a resistência interna. Essa é a DDP fornecida ao circuito pelo gerador. Essa é a expressão. Eu mostro bem step by step para que você não seja obrigado, ai meu Deus, deu um branco, mas se você lembra algumas coisas, você pode chegar e montar e chegar ali, tá? Galera, eu já aviso muito para vocês, provas teóricas adoram abordar isso nos mínimos detalhes, tá certo? Já aviso para vocês. Continuando então aqui, um curto-circuito de gerador, né? O que acontece quando tem curto-circuito? Vaso-braço. O que acontece no final? Alguma dúvida até aqui, gente? Qualquer coisa se manifestem no chat que estamos aí observando. Olha só, o gerador é posto em curto-circuito quando? Quando seus polos são ligados diretamente por um fio condutor de baixa resistência. Creio que você já sabe disso, né? Tá no sangue, assim, quem nunca fez um curto-circuito na vida, né? Quando isso acontece, a diferença de potencial entre os polos é igual a zero. E assim, se obtém uma corrente definida como corrente de curto-circuito, ICC,
que é a maior possível a passar pelo gerador. E aqui eu te apresento como vai surgir essa expressão da corrente de curto-circuito. Como nós temos aqui a expressão da diferença de potencial que o gerador fornece ao circuito, né? Nessa situação, como ele nos diz de curto-circuito, a diferença de potencial ela é o quê? Igual a zero. Então, só coloquei zero aqui naquela expressão. Então, zero é igual a força eletromotriz menos corrente vezes resistência interna. Só que essa situação, a corrente que acontece aqui é corrente de curto-circuito. Então, para isso, já posso colocar que essa corrente aqui é a corrente de curto-circuito ICC, vai ser igual a força eletromotriz dividido pela resistência interna. Essa é a corrente de curto-circuito que acontece quando há um curto-circuito no gerador. Tá certo? Novamente, isso é um prato cheio para provas teóricas, principalmente alternativa, abordarem esse assunto, tá certo? Então, muita atenção nos mínimos detalhes ali do que acontece. Num curto-circuito, a diferença de potencial entre os polos é igual a zero, e por isso a corrente definida ali de curto-circuito vai ser a maior possível, e ela vai estar em função da força eletromotriz sobre a resistência interna. Certo, gente? Tranquilo? Take easy. Podemos continuar. Bom, acredito que sim, se manifestem. Se vous plaît. Vamos aqui, então, falar de gráficos. Não seria física se não surgisse algum gráfico para vocês. Claro, por supuesto, mas lembre-se sempre, quando aparece um gráfico, jogue para as mãos para o céu e agradeça caso vier. Porque o gráfico, ele grita todas as informações nele. Basta você dar aquela respirada em momento Jedi, né? Aquele momento ali zen de Kung Fu, e analisar ali a questão. Não se desespere. Olha só, o gráfico do gerador, ele tem essa concepção aqui, tá? O que nós temos? Temos aqui no eixo X a corrente, que aqui quando ele mostra na reta que é a corrente de curto-circuito, correto? E aqui no eixo Y temos a variação de potencial, na qual aqui, aonde está o outro marcado aqui nesse eixo Y, é a força eletromotriz. Este é o gráfico dessa expressão do gerador, correto? Quando o gráfico, agora observações em cima do gráfico, aí já vem toda aquela parte teórica. Vamos analisar aqui está a receitinha de bolo para vocês guardarem. Quando o gráfico corta o eixo da corrente, olha só, cortou o eixo da corrente, o que ele nos diz? Quando ele corta o eixo da corrente, certo? Aqui, ele nos diz que a DDP é o quê? Igual a zero, quando ele corta o eixo da corrente. E como a DDP é igual a zero, que situação é essa? Vimos no slide passado, Munami. Então, isso é o quê, my friend? Isso é o quê? Corrente de curto-circuito, Trebian, Chanté, Vandenberg. Então, aqui você já sabe aqui que a corrente de curto-circuito é força eletromotriz dividida pela resistência interna. Porém, entretanto, todavia, não há apenas essa situação. Quando o gráfico corta o eixo da tensão, o que acontece aqui? Nossa, aqui, variação aqui de potencial vai ser igual ao eletromotriz, e tem dois casos, que aí você tem que analisar ali. Quando I é igual a zero, o gerador está desligado. E quando Rzinho, a resistência interna, é igual a zero, é o gerador ideal. E o que significa um gerador ideal? É aquele meu mundo ideal, não vamos falar de Aladim, mas que significa aqui do gerador ideal é o que a potência total é o que ele oferece mesmo, é igual a potência útil. É o gerador ideal, você não tem perdas, não tem perdas pelo efeito de Joule. É o gerador ideal. Muito destaque nisso que as provas teóricas, eu já estou dando spoiler, as provas teóricas aqui abordam muito isso na situação. Qual é a situação de gerador ideal? Essa resistência interna é igual a zero. Por quê? Porque aqui a variação de potencial é igual à força eletromotriz. Correto? Tranquilo, gente? Bueno, let's go. It's so silence here. Se eu tivesse no ML, também dava assim.
E também vamos falar aqui de rendimento do gerador. Esse gerador tem um rendimento. Se eu tenho a potência útil dissipada, potência total, por suposto eu tenho um rendimento, certo? Esse rendimento também, porque tem aquelas baterias, essa realmente, sei lá, ela oferece tudo, tem aqueles diferenciais de preço, não sei o quê. Aí vem pelo rendimento em cima dos geradores, né? O rendimento é obtido dividindo-se a potência útil pela potência total. Esse é o rendimento de um gerador, tá? Então, esse ele todo estiloso aqui, com uma perninha meio esticada, é o rendimento do gerador, é igual a potência útil dividido pela potência total. Nós sabemos dos slides passados desta aula que potência útil é ΔV vezes I, e a potência total é força eletromotriz vezes I, que é corrente. Posso passar o facão aqui nos Is. Então, temos aqui que o rendimento também pode ser representado pela variação aqui pela diferença de potencial dividido pela força eletromotriz. Então, não há desculpa. Nossa, mas ele não tem uma potência útil, nem a potência total, não sei fazer. Sabe sim, porque ele deu diferença de potencial e força eletromotriz. Não há desculpas, você tem esses dois meios para encontrar o rendimento do gerador. Beleza? Então, continuando aqui nosso tema ainda, vamos falar de associação de geradores, né? Vamos falar de associações de geradores. Tem algumas associações ali, né? Que é a confraternização que acontece, né? Comunidade de geradores ali, né? Faz aquele churrasco, né? Vamos lá. A associação de geradores. A primeira associação que vamos ter em série, né? Em série, como temos aqui nessa situação. Olha só, dois geradores ali, duas pilhinhas Duracell, né? Aquela que nunca falha, duas pilhinhas ali, dois geradores em série. O que acontece? Vazar, o que acontece ali naquela situação? Quais são as características de um gerador associado em série? Bueno, vamos lá. Essas são as características aqui que a gente tem. Olha só a situação aqui novamente na lanterna. Na lanterna você tem uma associação em série. Geralmente uma lanterna é mais de uma pilha, né? Dependendo do tamanho da lanterna também, né? E aqui a gente tem associação em série. Na associação em série, a corrente é constante e a força eletromotriz total vai ser a soma das forças de cada gerador, certo? E1, E2, E3. Pilha 1, pilha 2, pilha 3. E a resistência interna também aqui desse gerador equivalente, certo? Vai ser também a soma das resistências internas de cada gerador, R1, R2 e R3. E aqui você tem no total, então, voilá, uma força eletromotriz E e uma resistência interna Rzinho. E a corrente será constante nesse caso, para geradores em série, beleza? Continuando, então. Se temos em série, claramente, por supuesto, teremos também em paralelo. E olha só nosso exemplo aqui bonitoso. Temos aqui em paralelo duas Duracells, né? Dois geradores em paralelo. E quais são as características para geradores em paralelo? Pois bem, em paralelo você tem na sua Cássio aí, que está na sua Cássio, sua calculadora científica, que está aí na sua mesa, ou aqueles mais desenvolvidos, tem um HP aí já na mão, né? Ou no futuro você vai ter um HP ali na engenharia. Eu nunca usei HP na vida, né? Não podia usar. Vamos lá, o que acontece quando são geradores em paralelo? Nada contra HP, tá bom, gente? Mas não se acostume, aprenda a fazer na mão também, tá? Vamos lá, então, geradores em paralelo. Geradores em paralelos. O gerador equivalente vai ser o quê? A força eletromotriz é a mesma aqui. E a resistência interna é uma resistência equivalente, que é Rzinho dividido por N. N é a quantidade de geradores que você tiver ali nesse paralelo. Tá certo? Tranquilo? No stress? Bom, se falamos de geradores, vamos terminar então essa aula 10 falando de receptor elétrico.
O que é um receptor elétrico? É um dispositivo que transforma energia elétrica em outra modalidade de energia, contando que esse outro tipo de energia não seja exclusivamente calor, correto? Então, let's go about that. Durante certo tempo, o receptor recebe, sobre a forma de corrente elétrica, certa energia W, tá? Durante o mesmo tempo, ele recebe a carga elétrica Q, dada por Q igual a corrente vezes o tempo. Para relacionarmos a energia que ele recebe com a carga elétrica que ele recebe durante o mesmo tempo, definimos uma grandeza característica do receptor, a chamada força contra-eletromotriz, correto? É a força contra-eletromotriz. Chama-se força contra-eletromotriz de um receptor ao quociente da energia elétrica que ele absorve durante o tempo pela carga elétrica que ele recebe durante o mesmo tempo. Representa-se a força contra-eletromotriz pela letra E', tá? Não é um charme, é a força contra-eletromotriz, tem um E e uma linhazinha aqui. Ou pelas iniciais FCEM, força contra-eletromotriz. E a expressão aqui é praticamente igual, né? A força eletromotriz, só que aqui é a força, como tem uma linha, é a força contra-eletromotriz, correto? E a unidade está em volts. Vamos saber mais a respeito aqui. Se a FEM, agora estamos falando da força eletromotriz de um gerador, recebe sinal positivo para indicar que as cargas estão recebendo energia, a força contra-eletromotriz de um receptor é negativa, para indicar que as cargas perdem energia. Então, nesse caso, a força contra-eletromotriz E', ela é menor que zero, tá certo? Continuando o nosso desenvolvimento, olha só que observação interessante. Quando o umidificador é ligado, além das lâminas girarem, ele se aquece. Isso ocorre porque da energia elétrica consumida pelo aparelho, você já deve ter tentado moer o amendoim ali dentro, né? Fazer aquela paçoca, né? Então, quando a energia elétrica consumida pelo aparelho, parte vai para o funcionamento e outra parte se perde em forma de calor, que é a energia dissipada pelo efeito Joule. Devido à resistência dos enrolamentos e nos contatos, resistência interna do receptor. Chamamos polo positivo do receptor ao ponto do receptor, por onde a corrente entra nele. E polo negativo ao ponto por onde a corrente sai, ou seja, ocorre no receptor o oposto, muita atenção nisso, ocorre no receptor o oposto que ocorre no gerador. Enquanto no gerador o sentido da corrente é do positivo ao negativo, no receptor a corrente é do negativo ao positivo. E olha muito bem aqui, E', que é o símbolo do receptor, e a resistência interna é um Rzinho linha, tá? No receptor, as cargas se movimentam do potencial mais alto para o potencial mais baixo. A energia potencial elétrica das cargas diminui. Isso são características do receptor e já aviso que a galera adora misturar esses dois temas para te confundir sua cabeça nas perguntas, tá? Continuando aqui, o receptor só é capaz de funcionar se estiver associado a um gerador, para que este lhe forneça energia elétrica que ele irá utilizar. Essa frase diz tudo. Preste muita atenção. Um receptor só é capaz de funcionar se estiver associado a um gerador, para que este, o gerador, lhe forneça a energia elétrica que ele irá reutilizar, tá bom? O gerador fornece potência ao receptor, submetendo a uma DDP e fazendo com que uma corrente o percorra. Essa potência é chamada de potência total do receptor, P total, que é igual a variação de DDP, né, vezes corrente. Ao receber essa potência total, o receptor aproveita parte dela para o seu funcionamento normal.
essa potência é chamada de potência útil, que também é o E, mas é o E', né, a força eletromotriz do receptor, vezes corrente. Outra parte é dissipada na forma de calor pela resistência interna do receptor, que é a potência dissipada, que é I ao quadrado vezes R', que é a resistência interna do receptor. Tem a mesma configuração do gerador, só que agora o foco é o receptor, por isso que tem esse R' e o E'. E aqui a gente tem a representação do gerador, correto? Quando ele dá a potência útil ao receptor. Tá vendo aqui? Ele tem aqui a potência total. O gerador tem a sua perda, né? Tem a sua potência dissipada, né? Tem ali o efeito Joule que acontece ali na pilha, naquela esquentadinha no celular ali, né? E tem a potência útil. Essa potência útil ela é transferida ali para a potência total do receptor, certo? Então, a potência útil do gerador é igual à potência total do receptor. Se ligue bem nessa relação, tá? E aqui, essa potência total, quando entra no receptor, ela vai ter a sua potência útil do receptor e também vai ter a potência dissipada do receptor, correto? Esse diagrama ali diz tudo o que está acontecendo e realmente a relação aqui de potência útil do gerador é igual à potência total do receptor, tá certo? Continuando nossa questão, temos também aqui todo o desenvolvimento, como mostrei ali, do gerador nos slides passados, mas agora aqui é só do receptor. E com esse desenvolvimento de potência total, útil, dissipada, temos também a expressão da DDP fornecida ao receptor. Igualmente, como uma receitinha de bolo desenvolvida ali no gerador, chegamos então aqui a essa expressão específica agora ao receptor. A DDP fornecida ao receptor é determinada pela expressão, que é a variação de V igual a E, que é o E, a força contra-eletromotriz, é o E', mais I vezes Rzinho, correto? Esse Rzinho, a resistência interna do receptor. Faltou aqui uma linha, gente, foi mal, depois eu coloco ali uma linha, ou você coloca ali na sua anotação, é a resistência interna do receptor, tá? Não vá confundir com o gerador, tá bom? Continuando também, logicamente que o receptor tem seu gráfico, a física adora utilizar alguns instrumentos na matemática, como pôr um gráfico, né? O gráfico do receptor tem essa configuração, correto? Lembrando aqui novamente, aqui é o R', que nessa reta, a inclinação da reta é a tangente de θ, que é o R' aqui, que é esse R' aqui, que não tá o linha, tá, gente? Por favor, coloca isso na sua observação, porque eu já entreguei em PDF para vocês, não vai dar para eu fazer essa mudança, tá? Esse é o gráfico do receptor, correto? Tá vendo que o receptor, ele tem um gráfico aqui que morre ali em algum momento, né? Continuando, nossa, e é uma função do primeiro grau, certo? Igual a outra também, por isso que é uma reta, tá certo? Continuando o nosso desenvolvimento, vamos chegar na nossa aula 11, tá? Eu vou até parar aqui nossa gravação para a gente começar a nossa aula 11 em outro vídeo, tá bom?